Voltamos com o Link Vanguarda e quem também está aqui no estúdio é o prefeito de Campos do Jordão, Fred Guidoni, do PSDB. Boa tarde, prefeito. Boa tarde, Águida. Boa tarde, Abrantes. Um grande prazer estar aqui com vocês. Obrigado pela vinda aqui para falar a respeito desse último ano do seu mandato, mas também avaliando os outros 3, e não tem como nós começarmos essa entrevista se não falarmos da questão das áreas de risco. Campos do Jordão, segundo o levantamento da própria prefeitura, tem 175 áreas consideradas de risco. É uma pergunta que, inclusive, nós recebemos pelas redes sociais. Vamos dar uma olhadinha na pergunta da Luciane Cássia Faria. Ela disse o seguinte, há alguns dias, a cidade passou por uma triste e anunciada tragédia quando houve deslizamento que matou 4 pessoas. O prefeito tem algum projeto a curto prazo para acompanhar as famílias que ainda vivem nessa situação? Então, prefeito, esse curto prazo talvez possa caber em alguns meses, mas tem que caber pelo menos em um ano, porque é o último ano do seu mandato. Né? O que se pode ser feito? Olha, Abrantes, essa é uma situação bastante triste. O que ocorreu agora no final do ano em Campos do Jordão? Uma tragédia. Foram 4 vidas, 4 jordanenses que infelizmente perderam as suas vidas em razão de uma tragédia natural. Fortes chuvas, foram 25 milímetros em 10 minutos, é uma chuva torrencial. E o nosso solo não aguenta esse tipo de chuva. É um solo argiloso, ele é arenoso, ele desprende da rocha e escorrega, e essas casas que estão em área de risco, infelizmente, sofrem esses terríveis acontecimentos. Mas a gente já vem desde 2013 mitigando esse problema das áreas de risco. Foram várias obras de drenagem, de contenção, muros de arrimo que nós fizemos nas áreas de mais alto risco. Agora, o mais importante é que as pessoas não podem viver nessas áreas. Isso se deu lá na década de 70, de 80, quando a invasão das áreas de risco aconteceu em Campos do Jordão. O que nós precisamos é de um plano governamental, e os municípios não têm condição de fazer esse tipo de moradia para essas pessoas que estão em área de risco e são vulneráveis, porque o recurso é muito grande para se aplicar. O governo federal precisa ter um plano específico. Aqueles programas habitacionais precisam ser específicos para as áreas de riscos, para auxiliar essas moradias, não só em Campos do Jordão, que é uma cidade de serra, mas olha o que aconteceu em São Paulo, no Rio de Janeiro. Aqui no Vale do Paraíba nós temos mais de 40 mil pessoas vivendo nessas áreas. São mais de 14 mil casas que estão em área de risco. Precisamos de um projeto específico, um plano habitacional para atender a essas comunidades. Mas esse plano ainda não existe? Não, ele não existe, mas ele precisa ser feito. O que existe são os programas habitacionais para quem está em vulnerabilidade social. Na cidade, aquilo que é de competência do município, a gente está executando, que são as obras de contenção. Isso a cidade tem condição de fazer com os seus recursos, mas precisa ser algo maior, um envolvimento governamental, estadual e federal para atingir essas áreas. Em São Paulo, no Rio de Janeiro, em qualquer região que elas existam. Prefeito, agora, na época do deslizamento, 13 imóveis também foram interditados, né? Como que a prefeitura está ajudando essas famílias que estavam nesses imóveis? Eu sei que tem um aluguel social, né, que é um direito desses moradores. Além disso, o que pode ser feito? Eles já estão, pelo menos, com aluguel social? Sim, Águida, olha, nós temos vários programas. O aluguel social é apenas um deles. A nossa Secretaria de Assistência Social também assiste as famílias. O Fundo Social de Solidariedade também tem capacidade de assistência social. Trabalhamos todos em equipe para atender aqueles que mais precisam e que foram alvo desse acontecimento do final do ano. Não temos hoje nenhuma família desalojada, nenhuma família desabrigada em Campos do Jordão, e a prefeitura assiste a todas aquelas que sofreram essa interdição, essas 13 famílias. De que maneira? Olha, móveis, roupas, eletrodomésticos, tudo aquilo que é uma necessidade básica da vida das famílias, nós estamos assistindo via assistência social e fundo social. E também o aluguel social. Quando ele encontra uma casa que ele vai alugar para levar a sua família, aquele que não está em casa de parente, que precisa fazer a mudança, a prefeitura entra custeando o aluguel social. Agora, esses imóveis, de fato, podem ser demolidos? Sim, sim. Qual vai ser o resultado daqui para frente para essas famílias que não estão nas casas? A Defesa Civil do Estado de São Paulo, junto com a nossa Defesa Civil, o Instituto Geológico e o IPT, que é de Pesquisas Técnicas do Estado de São Paulo, avalia as condições do solo, avalia o imóvel e faz um laudo. A partir desse laudo, se define qual é o resultado para aquele imóvel. Muitas vezes, o único resultado possível é a demolição. Agora, prefeito, essas famílias estão sendo amparadas, mas Sem tem dúvida. Família que quer moradia em Campos do Jordão. Durante a campanha, o senhor prometeu construir 640 unidades lá no Santa Cruz, né, no bairro Santa Cruz, outras 96 na Vila Elizabeth, entre outras. Até agora foram entregues 48 unidades. Perfeito.
na Vila Paulista. Isso. Vai dar tempo de terminar tudo isso nesse ano? Já estamos iniciando as tratativas com o CDHU para a construção de 100 unidades no Jardim Elizabeth, que são essas 96 que você citou, Abrantes. Um projeto único, inovador, autossustentável, numa área absolutamente preservada e segura para essas famílias. Mas em um ano consegue terminar isso? Inicia as obras. Obviamente, com um ano de mandato, provavelmente eu não terei condição de eu entregar essas casas, mas nós vamos dar início às obras para que o próximo prefeito ou prefeita de Campos do Jordão faça ao término. Mas o que houve? Por que demorou tanto? A burocracia nos impede, o processo de licitação, de contratação, identificação da área, licenciamento ambiental é muito complexo em Campos do Jordão. Nós somos uma APA, Área de Proteção Ambiental, e boa parte da cidade é uma APP, Área de Proteção Permanente. Então você não pode fazer qualquer tipo de projeto em qualquer lugar. Todo o licenciamento ambiental é um trabalho extremamente técnico e burocrático, justamente para que se evite um novo tipo de risco. Imagina você colocar todo um conjunto habitacional numa área que amanhã ou depois pode ser atingida com um risco médio, moderado ou um risco alto. Você coloca em risco a vida das pessoas. E é justamente por isso que os estudos técnicos são mais demorados, são mais aperfeiçoados, por ser uma área que demanda uma estratégia diferenciada. Prefeito, a gente continua falando sobre habitação. Temos mais uma pergunta, né? Pelas redes sociais, da Rosana Lopes. Gostaria de saber sobre a demora no processo de regularização imobiliária na cidade. Na campanha o senhor também prometeu, né, a regularização fundiária de 600 unidades na Vila Albertina. Como ficou também nos outros bairros? Já passamos esse número, Águida. Já entregamos mais de 700 escrituras através de regularização fundiária. É um processo lento, burocrático, demorado, áreas invadidas que não tinham documentos, que inclusive não recolhem tributos para a prefeitura, não pagam imposto. A gente vem regularizando devido ao processo legal, tudo direitinho como disciplina a nossa legislação para o assunto. E eu entrego até o final deste ano mais de 1.800 casas efetivamente regularizadas com a sua escritura nas mãos. Prefeito, a gente eventualmente vai a Campos do Jordão para mostrar as belezas da cidade, mas também para mostrar as situações complicadas, e algumas delas se repetiram ao longo dos últimos tempos, como a das enchentes. Teve até botijão de gás descendo o rio, foi uma coisa que a gente mostrou e o Brasil inteiro viu. Casas e comércios invadidos pela água, e um dos problemas são os rios, né, que estão subindo. Temos uma pergunta também enviada para o telespectador, a Valquíria dos Reis de Campos do Jordão, perguntando o seguinte: ela quer saber quando que o senhor vai mandar limpar o rio da Vila Britânia. Faz tempo que está abandonado e quando chove é um caos. E aí, prefeito? Não é só o rio da Vila Britânia, mas nós estamos iniciando segunda-feira um processo de limpeza de todos os rios e córregos secundários da cidade. É um processo que a gente vem fazendo ano após ano. Ele é importante para manter a calha do rio baixa, também tirar aquela vegetação que pode ser retirada lateral, para dar fluxo na água para que o rio não suba e também diminua o extravasamento e não atinja a única avenida que a gente tem na cidade. Campos é um vale, é uma questão geográfica. Toda a água dos morros desce em direção da nossa avenida central, onde está o centro. E ali, obviamente, a capacidade de absorção é menor, o volume de água das chuvas esse ano está sendo muito maior, alaga a cidade no eixo central, e aí nós estamos fazendo obra de recuperação, obra de drenagem, gabiões já entregamos quase ao longo de todo o rio ali, e aí, obviamente, também fazer toda essa limpeza, abaixar a calha. Mas nós temos uma coisa muito positiva, que é um medidor eletrônico do nível da água do rio. Então a gente mede conforme a chuva vai acontecendo, o quanto ele vai subindo, e a gente consegue, de maneira preventiva, fazer com que as pessoas não tenham prejuízos maiores na medida em que a gente avisa: olha, vai transbordar, vai encher, precisamos retirar. E não foi somente essa pessoa que fez esse pedido para falar a respeito das enchentes, a Gisele Souza também, que inclusive está ali, ó, ela também de Campos, isso, do Rio Capivari. Pergunta sobre o Rio Capivari. Sim. Porque constantes enchentes, alagamentos, por qualquer chuvinha no bairro Britador, a Gisele falando a respeito. Isso vale também para o Rio Capivari, prefeito? Você acabou de falar? Sim, para todos os rios que são os que correm no nosso eixo central. E a chuvinha é uma chuvinha forte, né? Nós tivemos aquela chuva de 25 milímetros em 10 minutos. São José passou por isso há 2 dias atrás. Teve uma chuva muito forte que até nós acompanhamos aqui através do link Vanguarda os acontecimentos. Foi uma chuva de quase 30 milímetros em 16 minutos. Na região da Volta Fria, que sempre alaga também. Exatamente, é onde é o trajeto do rio. Então nós vamos reordenar todo esse trajeto. O gabião da velocidade para a água, a drenagem leva melhor qualidade de água que chega para o rio, o asfaltamento impermeabiliza a cidade, leva mais água para o rio, mas o fato é que as obras estão acontecendo. E agora, segunda-feira, a limpeza. Mas o importante é a gente estar sempre alerta.
com a prevenção, porque se acontecer, nós estamos preparados. Bom, agradecemos a sua presença aqui, prefeito. A gente espera que nesse último ano você consiga fazer tudo isso que foi falado aqui, porque as pessoas já perceberam que estão atentas. Sem dúvida. Reclamando algumas desconfortáveis com alguns problemas que ainda não foram resolvidos nessa gestão. Obrigado pela presença. Um homem de 28 anos morreu durante uma perseguição policial em Atibaia. Segundo a polícia, ele é suspeito de tentar assaltar um caminhão durante a madrugada. O caso foi de madrugada, na rodovia Dom Pedro. Tudo começou no quilômetro 19, em Igaratá. Por volta de 3h30 da manhã, um caminhoneiro parou na base da Polícia Rodoviária Estadual para denunciar uma tentativa de assalto contra ele que tinha acabado de acontecer. No momento em que conversava com os policiais, um dos carros envolvidos passou em frente à base. Foi aí que a polícia começou a perseguição. Com apoio da PM de Atibaia, foi feito um bloqueio no quilômetro 73 da Dom Pedro, em frente à outra base da Polícia Rodoviária. Foi quando o rapaz abandonou o carro e tentou fugir a pé. Desembarcou do veículo, né, e foi dado voz de parada. Ele apontou a arma policial e o policial teve que efetuar os disparos. O criminoso tinha 28 anos e morreu no local. Segundo a polícia, ele veio de Guarulhos e já tinha passagens por porte ilegal de arma e crime contra o patrimônio. A polícia apreendeu a arma usada por ele e o carro em que ele estava. O ajudante do caminhoneiro, ele já reconheceu o indivíduo como autor de um roubo há 2 meses atrás. Então já são indivíduos que já praticam essa ação nas rodovias constantemente. Segundo a polícia, o motorista do caminhão contou que criminosos em outro carro também participaram da tentativa de assalto, mas conseguiram fugir. O caso já está sendo investigado pela Polícia Civil. As investigações partirão deste fato que ocorreu hoje, no sentido de identificar o segundo autor do crime indicado pela vítima, que nós temos as características do veículo, então com base em câmeras de segurança, monitoramento ao redor da rodovia, vamos identificar esse segundo carro e tentar identificar esse segundo indivíduo que participava. Segundo a Polícia Militar, o policial agiu em legítima defesa, mas um processo administrativo vai ser aberto para apurar a conduta dele durante essa ocorrência. Moradores dos bairros Pingo de Ouro e São Sebastião, em Guaratinguetá, reclamam que desde o período do Natal estão com abastecimento de água irregular. Dessa vez, várias pessoas entraram em contato com a redação dizendo que estão sem água desde ontem. A Regiane fez um vídeo hoje cedo. Vamos ver. Olha, isso é um descaso, ó. Faz uns 3 dias que a gente tá sem água. Eles não dão nenhuma resposta, uma posição de quanto vai voltar a água. Eu tô com a minha caixa vazia, totalmente sem água. A falta de água tá direto. Torneira aqui, para abrir, ó, o que vai sair? Só ar. Falta de água por si só já é um transtorno. Imagine agora com esse verão, com o calor que tem feito, com temperaturas acima dos 30 graus, ficar sem água é um transtorno muito maior. A gente procurou o SAEG, Serviço de Água e Esgoto de Guaratinguetá, informou que por causa dos recentes rompimentos nas adutoras, o reservatório do Parque São Francisco, que alimenta os bairros que sofreram a interrupção, precisa de mais tempo para repor o volume necessário. A previsão é que o sistema seja regularizado, então, em até 2 dias, ou seja, no domingo ainda, infelizmente. O SAEG também pede a economia no consumo. E tem mais notícias para os motoristas, principalmente para os caminhoneiros. O preço do diesel está em alta. Enquanto a inflação ficou em 4,31% no último ano, o valor do combustível subiu 14% nos postos de São José dos Campos. O Roberto vem ao posto de combustíveis uma vez por semana para encher o tanque com diesel. É que ele roda bastante para trabalhar, entrega marmitas pela cidade. E ele sentiu que o diesel vem aumentando bem. Do meio do ano para cá já veio para 3,20 e hoje já estamos quase que o preço da gasolina praticamente. Você acaba repassando esse valor adiante? Como é que funciona aí a matemática? Não consegue repassar, senão está tudo parado. Se for repassar, você para de trabalhar. A Vera também trabalha rodando por aí com essa caminhonete. Ela faz serviço de frete, vai quase todos os dias para São Paulo e disse que não sentiu tanto esse aumento no diesel. Rodo em média 400, 500 km por dia. E não está sentindo peso aí no preço do diesel? Não, ainda não. Para mim ainda não. E sabe quando a gente diz que escolheu o menos pior?
É o caso do Carlos. Ele diz que optou por trocar recentemente para o carro a diesel. Na avaliação dele, vale mais a pena. Eu acredito que seja mais econômico que a gasolina e o álcool, né? E a gente tem um aliado que é o caminhoneiro, né? Se subir muito, eles param tudo. E a gasolina já fica mais por conta da gente, né? Aí fica ruim. Aumento teve. Se a gente analisar os dados da ANP, Agência Nacional de Petróleo, nos últimos 12 meses, nos postos de combustíveis aqui de São José dos Campos, o preço médio do litro do diesel subiu 14%. Se a gente voltar lá em janeiro de 2019, o litro do diesel estava aproximadamente R$ 3,00. Já em janeiro deste ano, já ultrapassou os R$ 3,50. Esse valor já se aproxima do que levou os caminhoneiros a parar o país em maio de 2018, quando o litro do diesel estava acima de R$ 3,60. Nessa empresa de logística e transportes de cargas importadas, o aumento no valor do diesel pesou e foi preciso tomar algumas atitudes. Alguns dos nossos contratos são negociados fora do país. E quando nós temos esses reajustes, dependendo do relacionamento com o cliente, nós conseguimos fazer uma nova renegociação. Outros não, a gente diminui a nossa margem para poder manter o padrão de qualidade do cliente que ele precisa. E na matemática desse serviço não tem muito jeito. Adivinha só quem em uma hora acaba pagando a conta. Uma cadeia que continua. E chega no consumidor, não tem jeito. Não tenha dúvida. É claro que uma hora vai chegar. Sempre chega no consumidor. Aliás, no começo do ano fizemos aqui uma reportagem mostrando a preocupação dos motoristas com o aumento do álcool, por causa da entre-safra, e no fim do ano passado o aumento da gasolina, que subiu muito durante 2019, mais de 5%, ou seja, é complicado. No fim, tudo isso está interligado, e a gente sabe que aumentou um, o outro vai aumentar também e acaba batendo no seu bolso, consumidor, no nosso bolso. Tem que fazer a conta para ver o que compensa mais, se de repente o carro é um flex, não é verdade? Para ver o que é melhor colocar. Soltar pipa é uma brincadeira divertida, mas pode se tornar perigosa se não tiver cuidado. Só no ano passado, a EDP registrou quase 2.000 ocorrências envolvendo pipas na rede elétrica no Vale do Paraíba. Vamos conversar com a repórter Vanessa Vantini, ela está em São José dos Campos. Vanessa, boa tarde. Infelizmente, a gente sabe que tem muita gente soltando pipa. Olá, boa tarde, Abranches, boa tarde a todos. Olha, a informação que a gente tem da EDP é que muitas pipas, o fio realmente tem cerol, que são retirados aí da rede elétrica. Inclusive, a gente fala ao vivo aqui da região central de São José dos Campos, que é um espaço já conhecido que a criançada gosta realmente de soltar pipa. E a gente tem um exemplo muito interessante e que visualmente dá para entender quais são os riscos de fazer isso. Por exemplo, essa aqui é uma rede de transmissão da EDP e a gente consegue ver vários pontinhos de pipa aí que ficaram enroscados na rede. Eu estou com o diretor executivo da EDP que vai esclarecer, A gente só de olhar já dá aflição, imagina os riscos disso. É verdade, nós tivemos só em 2019 em torno de 2.000 ocorrências na nossa rede. Fora o fato de deixar clientes sem energia, que foram mais de 130 mil, tem o risco. Então a gente aconselha o quê? Que as crianças e pessoas empinem pipa longe da rede elétrica e que em ocorrendo algum evento que fique enroscada uma pipa, não tente retirar, seja jogando algum objeto na rede ou usando alguma vara ou coisa parecida. De tal maneira que evite o risco de tomar um choque, podendo ter alguma consequência bastante grave, inclusive o óbito. Existe o risco de choque, é isso? Às vezes cutucando com uma vareta, alguma coisa assim para tirar? Com certeza, inclusive a linha, porque o cerol é feito à base de vidro e o vidro ele conduz energia, então existe o risco do choque, causando inclusive o óbito, como eu citei. Você estava explicando, que às vezes até para o trabalho das equipes e tudo mais, casas acabam ficando sem energia quando tem essas ocorrências, é isso? Sim, no ano passado foram em torno de 130 mil pessoas ou clientes que ficaram sem energia em algum momento, em razão de pipa, que ele corta a capa do fio, e gera um curto e acaba interrompendo o fornecimento. Aqui a gente tem um exemplo bem claro, Inclusive tem o pessoal aí soltando pipa para lazer mesmo, que é divertido. Isso são em vários pontos, não é só aqui que a gente está, Vocês encontram esse tipo de ocorrência na cidade toda? Na cidade toda, em vários pontos, adultos, crianças. É uma brincadeira saudável desde que seja feita com consciência em um local seguro.
Tá certo, muito obrigada pelas informações. Você viu que a criançada aqui já está se divertindo. Isso aqui é uma área de lazer aqui no bairro, na região central da cidade. Já tem bastante gente soltando pipa. A única orientação é essa. É uma brincadeira divertida, é uma brincadeira saudável, mas vamos curtir aí, né? Se prevenindo, com segurança. Aí é só brincadeira mesmo de férias. É com vocês aí no estúdio. É isso aí, Vanessa. O mês é de férias, mas não é por isso que a gente vai relaxar. Tem que brincar com segurança. Em São José, a Prefeitura deu novos detalhes sobre a origem do dinheiro usado para a construção da Ponte Estaiada, que seria financiada pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento. No fim do ano passado, o banco negou estar liberado recursos para a obra. A construção da Ponte Estaiada começou em dezembro de 2018 e deveria ter sido concluída em agosto do ano passado. Mas a obra atrasou e só deve ser entregue em março. A ponte vai custar 58 milhões de reais e o valor deveria ser pago com um empréstimo feito pela Prefeitura com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID. Além da ponte, o empréstimo previa outras obras na cidade, como a construção da Via Cambuí e a ampliação das ciclovias. Mas, durante o projeto, o banco disse que não poderia mais financiar a Ponte Estaiada porque não foram cumpridos alguns requisitos da política de meio ambiente do banco. Para não perder o dinheiro do empréstimo do BID, a Prefeitura incluiu no acordo de financiamento outros 2 projetos que já tinham sido pagos com recursos do próprio município: a construção da Via Oeste e o pagamento das desapropriações para a Via Cambuí, um total de 57 milhões de reais. Valor que acabou sendo aplicado na Ponte Estaiada, porque a obra já estava em andamento. Claro que a gente utilizou num ativo que já estava em construção. Porque nesse momento, em abril, nós já tínhamos 30%, 40% da obra executada. Então era a obra que tinha que ter prioridade para ser paga com esses mesmos recursos. Para este vereador da oposição, a Prefeitura não foi transparente e fez uma manobra irregular para pagar a obra da Ponte Estaiada. Não pode começar uma obra sem ter recurso. Você não pode, no meio do caminho, tentar mudar a dotação orçamentária da maneira como foi feita. Há uma série de mudanças que aconteceram, tudo às escondidas, sem falar com a população, e que está trazendo uma série de ilegalidades naquilo que a gente entende como deve ser administrado um orçamento público. O prefeito acredita que as mudanças não devem causar problemas jurídicos no futuro. Então não existe qualquer possibilidade legal de que a gente seja questionado. Quando esse dinheiro vem para a prefeitura, ele está vindo como reembolso. Portanto, a prefeitura pode utilizá-lo em obras independente do contrato do BID. O Ministério da Saúde anunciou que vai distribuir mais de 1 milhão de doses da vacina pentavalente em todo o país. A penta é a vacina que protege contra 5 doenças, difteria, tétano, coqueluche. As crianças devem tomar 3 doses aos 2, 4 e 6 meses de vida. Mas, por enquanto, os moradores da região continuam com dificuldade para encontrar essa vacina. Dá uma olhada no vídeo que o Wesley, de Jacareí, mandou para a gente. Hoje minha filha completa 4 meses e precisa tomar a segunda dose da penta. E a gente não acha em nenhuma UBS, não acha na cidade vizinha. Não só a gente, como mais vizinhos da gente aqui, também estão correndo atrás da vacina. Tá aí, hein? Não só ele, assim como outras pessoas também estão preocupadas, né? O Wesley, a previsão é que as vacinas comecem a chegar aos postos da região na semana que vem. É que o Ministério da Saúde manda as doses para o Estado primeiro e depois o Estado distribui para os municípios. A Secretaria Estadual de Saúde informou que vai mandar para o Vale do Paraíba e para o Litoral Norte cerca de 27 mil doses. O ano mal começou, né? Hoje é dia 10 de janeiro e só nesses primeiros dias aí de 2020, 100 pessoas já foram diagnosticadas com dengue em Potim. A doença está avançando na cidade e para ajudar a combater isso, soldados do Exército estão nas ruas. Essa equipe está na linha de frente do combate contra o mosquito. E na retaguarda das equipes vem um reforço. Militares do Exército vieram apoiar a ação. Os agentes da prefeitura vistoriam as casas e orientam os moradores. Na casa do Guilherme estava tudo arrumadinho, mas todos da família dele já sofreram com a dengue. Meu pai, minha mãe, minha irmã, todos eles. Faz tempo já?
Tem um mês. 10 soldados acompanham os agentes nesse trabalho onde a principal arma é a conscientização. O município pediu uma força do Exército na tentativa de ganhar mais confiança da população. Olha, eu acredito assim que eles estão vindo somar, né? E a credibilidade e também porque a gente tem poucos funcionários e eles estão sempre prontos a nos ajudar. Agora nós temos uma turma que está subindo nas caixas d'água também para orientar, e sendo que quando vai nas caixas d'água a gente está colocando larvicida, que é um pozinho que se coloca que durante 30 dias fica amenizada a situação. O trabalho das equipes depende da colaboração dos moradores e eles continuam tendo dificuldade em entrar nas casas. Segundo a prefeitura, aproximadamente 1.000 imóveis deixaram de ser vistoriados porque estão fechados ou os agentes foram impedidos de entrar pelos moradores. A Elizabeth recebeu bem a equipe e mesmo doente continua cuidando da casa dela. Eu não deixo juntar lixo, né? Nem tampinha, cuido. O importante é cuidar. A epidemia de dengue continua crescendo em Potim. No ano passado foram registrados 1.600 casos da doença, contra apenas 2 em 2018. Uma média de 133 casos por mês. E somente nos 10 primeiros dias de janeiro foram confirmados 100 novos casos. Nessa fila, os sintomas são parecidos. Em média, 80 moradores fazem a coleta de sangue diariamente na UBS Central de Potim para confirmar a doença. Difícil é encontrar alguém que não tenha tido dengue. No final do mês passado e agora de novo. Melhorei, voltei de novo com os mesmos sintomas. Dor de cabeça, dor nos olhos, febre. Aí agora a plaqueta não estou sentindo mais nada, mas a plaqueta não sobe. A secretária de Saúde disse que aumentou a capacidade de atendimento na UBS para dar conta da demanda. Nós estamos hoje com plantão 24 horas e nós suspendemos o ambulatório para estarmos 2 médicos de dia e 1 médico à noite. E contratamos para o período noturno, que nós só tínhamos diurno. E a maioria tem a mesma opinião sobre o que causou essa epidemia. Se a gente está assim, a culpa é da gente mesmo, né? De prestar mais atenção nesse negócio de olhar os quintal. A própria população vai lá reclamar, aí a prefeitura limpa, eles vão lá e tornam sujar de novo. Falta muita consciência, muita. É exatamente isso, por isso que a gente está sempre batendo na tecla da conscientização. Tudo bem que dengue é assunto de utilidade de saúde pública, né? É responsabilidade do poder público combater o avanço da doença, mas também é dever do cidadão. Se todo mundo ajudar, não deixar lixo, não deixar nenhum material que vai acumular água parada, a situação já vai ser bem melhor. Porque se hoje, dia 10 de janeiro, já tem 100 casos de dengue, imagine só no fim do mês, ou então fevereiro, março, principalmente agora, que é época de chuva, né? A chuva vai continuar na região e aí vai ficar acumulando água parada e todo aquele problema que a gente já sabe, né? A gente espera que a situação em Potim melhore. Sexta-feira, mês de férias, bora pro litoral? O João Mota hoje está na Martim de Sá, em Caraguatatuba. Tem muita gente que conhece só uma parte dessa praia aqui e nem sabe que aí dá para entrar no mar e também no rio. João, boa tarde. Muito interessante esse local, né? Rio para cá, o mar para lá. E aí, como é que fica essa situação? Fala, Branches. Boa tarde para você, para a Águida, para todo mundo que está acompanhando o Link Vanguarda nessa sexta-feira. Cá estou eu mais uma vez com o pé na areia na Martim de Sá. O pessoal está aproveitando bastante aqui, o dia está bem quente. Tem uma nuvem ou outra no céu, mas realmente está bem abafado por aqui. O pessoal aproveita para entrar no mar, para se refrescar. A praia está bem movimentada desde o começo da manhã. E aqui, como vocês já adiantaram, tem uma outra opção também. Ah, João, não gosto de mar, o sal fica melando muito no corpo. Tudo bem, tem a opção aqui, ó, de água doce. O rio Guaxinduba deságua aqui na Martim de Sá, no oceano, no mar. E muita gente escolhe esse lugar aqui justamente para poder aproveitar um pouco da água doce, um pouco da água salgada. Fica revezando. Como tem muita família por aqui, muita criança, o pessoal aproveita para deixar as crianças mais na parte mais mansa, né, no rio, e depois vai para o mar um pouquinho. Uma dessas pessoas é a Andréia, que saiu lá de Caçapava. Vem para cá, Andréia, para conversar um pouquinho com a gente. Você sempre vem aqui para esse canto da Martim de Sá? Eu sempre estou aqui nesse canto da Martim de Sá. Você escolhe por quê? Porque eu venho com a minha neta, geralmente, e eu gosto mais do riozinho. Eu acho o riozinho maravilhoso. Bom demais. Entre mar e rio, o que você prefere? O rio. O rio? O rio. Vem pra praia, mas prefere o rio? Isso, venho pra praia, mas prefiro o rio. Você veio com quem aqui hoje mesmo? Hoje eu estou com minha sogra, meu marido e minha neta. Vocês ficam até quando aqui? Eu acho que a gente fica até o fim das férias. Até... Bastante tempo. A minha sogra tem casa aqui, né? Então a gente tá sempre aqui. Vida boa. E nas férias a gente vem, sempre fica as férias inteiras. Aí os meus filhos vêm pra cá. Também. E aí vocês ficam revezando. Vai um pouquinho no mar, vai um pouquinho no rio.
Eu só vou no rio. Meu marido fica no mar, eu só fico no rio. Divide a família. Divide a família. Time da água doce, time da água salgada. Isso, time da água doce e eu da água salgada. Certo, André. Obrigado, viu? Obrigado pela sua entrevista. Boa praia pra você. Muito obrigado. Então é isso. Bom rio, né? Bom rio pra você. Boa praia não. Primeiro mês de muito movimento, muita diversão em tudo que é lugar, né? No litoral, então a gente imagina a quantidade de carro que desceu para as cidades do litoral, a gente acompanhou, né, Águida, como foi, né? Muita gente. Em Ubatuba, por exemplo, é importante também cuidar da saúde, hein? Com certeza, sempre mesmo nas férias, né, gente? Claro. A carreta da mamografia estacionou na cidade. Ela fica na Avenida Iperuígue até o dia 15 de fevereiro. O Bruno Pellegrini tem as informações. O exame é feito dentro dessa carreta que fica na praça de eventos aqui em Ubatuba. E vamos lembrar aí que as mulheres acima de 50 anos não precisam de pedido médico. Vou conversar com o Daniel que vai dar os detalhes pra gente. Acima de 50 não precisa. Agora, abaixo disso é necessário? Sim, as mulheres de 35 até os 49, elas precisam apresentar o pedido médico junto com os documentos, RG e cartão do SUS. Acima dos 50 anos não tem necessidade. Traz o RG e cartão do SUS, pega a senha no período da manhã, a partir das 9 horas, e realiza o exame conosco. Tem um limite aí? Qual é a capacidade? Nós trabalhamos com 50 atendimentos dia, segunda a sexta-feira, e aos sábados são 25 atendimentos das 9 da manhã até as 13 horas. As mulheres faixa etária que mais fazem o exame na carreta são as mulheres acima de 50, abaixo, tem uma variação? Como o nosso projeto é a partir dos 35 anos, então todas as pacientes, em geral, elas estão procurando, porque mamografia é um exame muito importante. Então as pacientes estão ficando consciente, né? E é um incentivo do projeto para elas fazerem o exame conosco. Você falou na importância, destacou isso, realmente é muito importante para a saúde feminina. Qual a orientação aí para as mulheres? A orientação é que elas sempre façam um exame de toque, né, nelas, e sempre procura um postinho básico de saúde para que elas possam ter uma orientação melhor sobre a questão da mamografia. Tá certo, então agradeço. Obrigado pela entrevista. Bruno Pellegrini, de Ubatuba. Tá certo. Esses mutirões são ótimos porque geralmente a mulher se queixa que não tem tanto tempo, num mutirão ali, vai rapidinho, resolve o problema, né, Aurélio? Importante para a saúde integral, né, da mulher, né? Muito importante. Voltamos agora com as notícias regionais. Bora novamente para o litoral norte. João Mota fala ao vivo de Caraguatatuba. O João mostrou primeiro o rio com o mar. Agora você está exatamente onde, João? Oi, Águida, estamos de volta aqui. Agora eu cheguei um pouquinho mais perto da água salgada aqui na Martins de Sá. Continuo aqui perto de onde o rio Guaxinduba deságua, né? Estou mais perto do pessoal que está se refrescando. Como vocês puderam perceber, a Martins de Sá está muito lotada, é a praia mais movimentada da cidade, aqui de Caraguatatuba. Muita gente de várias cidades do estado aproveitam essa época de férias para poder vir aqui, né, para Caraguatatuba. Campinas é uma delas. O Marcos chega aqui para falar com a gente. Veio de Campinas, você está nessa vida difícil aí desde quando? Desde sábado. Fica até quando? Ficamos até domingo. Vocês sempre vêm, você veio com a família pra cá? Viemos. Vocês sempre ficam aqui pela Martins, escolhem outra praia, como é que é? A gente, quando vem para Caraguá, fica mais na Martins de Sá, mas nós vamos para Ubatuba também, fica na Maranduba e em outras praias. Mas sempre a região, o litoral norte aqui. Sempre vem para cá? Isso. E aqui ainda tem essa opção da água doce ali do rio, né? Isso. Um pulinho lá também, não? Dá sim, vamos sim. E aí se seguem aproveitando até domingo, então? Isso. Um tempo bom, né? O tempo tá favorável. Show de bola, obrigado, viu? Eu que agradeço. Bom passeio para vocês, pessoal. Então, como vocês podem ver, a criançada vem aqui brincar bastante. É uma parte da praia bem calma, né? O mar é bastante calmo também, o pessoal vem se refrescar. Como vocês viram na previsão, o tempo pode mudar, mas tá bem quente também aqui. O pessoal aproveita para fazer festa, criançada brincando aqui atrás de mim, ó, dando tchau pro pessoal. E assim, muita gente consegue esticar também. Essa época de folga, muita gente já precisou voltar embora para casa, né? Subir a serra de novo, mas os sortudos de plantão aí continuam aqui por Caraguá. Tem gente que estica, inclusive, para outras cidades do litoral. Vai para Caraguá, vai para Ubatuba, vai para São Sebastião. Só o trânsito, né, que complica um pouquinho, principalmente entre Ubatuba e Caraguá. Eu fico aqui nessa sexta-feira, dando início aí ao fim de semana de muita gente. Boa praia ou bom rio para todo mundo, né? Volto com vocês no estúdio. Águida, abre aí. É isso daí, João. A gente vê que 3 diversões agradam o pessoal que tá aí, ó. Ir pra água, brincar na areia e dar tchauzinho. Pro Link Vanguarda. Tudo é verdade. É isso daí.